a paz de Cristo a todos. Se você ainda não se inscreveu neste canal, eu peço que se inscreva e curta as mensagens, para que alcance mais pessoas. Obrigada. Hoje vamos refletir sobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós nos perguntamos: que farei, Senhor? Essa pergunta está em Atos 22:10. E é uma pergunta que devemos fazer. Todos devemos fazer. A vida que recebemos quando cremos, a qual está em nós hoje, vai ansiar por fazer a vontade de Deus, pois ela é a vida divina. É a vontade que é perfeita, né? Muitas vezes nós nos sentimos em uma encruzilhada e temos que escolher o caminho a seguir. Nessas ocasiões é muito comum pedirmos sugestões e orientações a amigos, colegas, pais ou parentes, quando devemos pedi-las diretamente a Deus, pois todos eles, por mais que nos amem, se encontram na mesma condição de nós, de querer saber qual é a vontade de Deus. No nosso interior, no nosso íntimo, nós sabemos que devemos fazer a vontade de Deus. Antes de nós crermos no Senhor, nós fazíamos a nossa própria vontade, ou a vontade dos nossos amigos, ou a vontade dos nossos pais. Mas após a conhecer a Cristo, nós optamos, e o Espírito Santo nos incomoda, em que façamos unicamente a vontade de Deus. Pois quanto mais obedecemos à vontade de Deus e mais a cumprimos, mais felizes nós somos. E essa felicidade ela não depende das circunstâncias externas, pois a alegria vem do próprio Deus. Então, como conhecer a vontade de Deus? Conhecendo as Escrituras. Lá ele revela o que ele quer que façamos. Toda ela é destinada a nos orientar. Deus revela a sua vontade principalmente de 3 maneiras: por meio da Bíblia, por meio da unção que habita em nós e por meio das circunstâncias. A Bíblia nos revela de maneira clara qual é a vontade de Deus. Vamos citar um exemplo, quando em 1 João 2,15 nós temos: não ameis o mundo nem as coisas que há neste mundo. Esse trecho, ele nos revela que não devemos nos apegar às coisas terrenas, andarmos com o nosso olhar e os nossos ouvidos pautados no que é do mundo. E que quando buscamos conhecer a vontade de Deus, a nossa intenção não pode ser apenas uma sugestão, mas a de obediência à palavra. No Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esse verso nos mostra que por meio da palavra de Deus o nosso caminho é iluminado, que andaremos na luz e não nas trevas. Nesse mesmo salmo, temos a confirmação do que Deus espera de nós. Ainda no Salmo 119, no verso 11, nós lemos: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Se vamos contra a palavra de Deus, amados, é certo que estamos indo contra a sua vontade. Então nós temos que andar e refletir mais e mais a cada dia se o que fazemos, se as nossas atitudes estão em conformidade com a palavra de Deus. Porque pecamos nem sempre propositadamente, mas por falta de conhecimento.
A falta de conhecimento da palavra de Deus, ela nos afasta de Deus. Por quê? Porque ela faz com que não façamos a sua vontade. E dessa forma, o Espírito Santo, ele não habitará em nós, porque ele não habita em um vaso imundo. Então, nós precisamos aprender a orar ao Senhor pedindo a direção do Espírito Santo. Falar com o Espírito Santo, para que o nosso interior ele seja manso. E nem sempre nos é fácil agirmos com mansidão, porque vemos tantas coisas erradas no mundo, aquelas que saltam aos nossos olhos, e aí fica difícil nós frearmos a nossa boca. Devemos ocultar o erro? Não, não devemos ocultar, mas devemos trazê-los de forma a que aqueles que ainda vivem com a venda nos olhos, eles sejam esclarecidos. Dessa forma, conseguiremos o que Deus espera de nós, que sejamos também instrumento de paz para levar a sua palavra. Algumas vezes, precisamos conhecer a vontade de Deus em detalhes que nem sempre a Bíblia nos mostra claramente. Então, de que forma eu tenho isso? Crescendo em intimidade com o Espírito Santo. Por isso a palavra de Deus fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que dele não se desvie. Então, desde pequenos, desde criança devemos ser ensinados, mas essa palavra significa também que, quando não temos o entendimento da palavra de Deus, somos como crianças que precisa aprender. E sempre há tempo para aprender. Então, desse modo, nós passamos a pertencer a Ele, a Deus. Somos separados e diferentes do mundo, pois andaremos em um caminho para o qual a oração do Senhor é o nosso objetivo, é o nosso foco. Em Mateus 6,10, o Senhor nos revela: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, como faremos a vontade de Deus? Aprendendo mais e mais. E levando outros também ao caminho da salvação. Não adianta sabermos a palavra de Deus e guardarmos, porque a palavra de Deus é tesouro precioso e ela deve ser anunciada aos 4 cantos até os confins da terra. Então, muitas vezes nos pegamos refletindo: falo ou não falo, me posiciono, me coloco como cristã ou me calo, porque isso é uma escolha minha. Sim, é uma escolha de cada um de nós, é o nosso livre-arbítrio. Mas escolhemos andar na verdade, andar na luz, seguir os ensinamentos de Cristo Jesus. Afinal de contas, o preço de morte em uma cruz no Calvário tem uma função específica: levar todo aquele que nele crer a ter a vida eterna. Então, se eu sei que através de Jesus eu posso levar outros à salvação, à vida eterna, eu não posso me calar, eu tenho que falar. Pois quando sabemos a verdade, amados, ela é libertadora. Nós ficamos livres, pois estamos praticando a verdade. Não ficamos mais prisioneiros de ter que fazer uma oferenda ou um determinado devocional. Nós temos acesso direto ao Pai, através de Cristo Jesus. Então chegou o momento de nós optarmos a não pegarmos atalhos, porque eles não existem. O caminho é Jesus Cristo. A sua palavra fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
é tão claro, isso é tão transparente que não tem como ter dúvidas. Então eu me levanto e me posiciono, tomo a minha decisão. Essa decisão é unicamente nossa. Ela não depende de terceiros. É a minha relação com Deus e como eu quero dirigir a minha vida. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Cristo Jesus, eu venho na Tua presença e te apresento, Pai, cada irmão que passar por esta oração, Senhor. Senhor, vai retirando venda dos olhos, dá a cada um no íntimo do Teu ser, Senhor, o desejo de Te conhecer com intimidade, Senhor, para que dessa maneira possam experimentar a glória do Pai e terem a paz que excede todo entendimento. Que aprendam, Pai, diante das circunstâncias, seja ela qual for, experimentar a paz que excede todo entendimento, que só Cristo dá. Que eles tenham comunhão contigo, Senhor. Que eles tenham sede, Senhor, de saber mais e mais de Ti. Sabemos, Pai, que o fim se aproxima, mas ninguém sabe qual é o momento, qual será a hora. Mas, Senhor, que não sejamos apanhados de surpresa. Então vem a cada dia mais e mais nos ensinando, Senhor, nos orientando. Caminha conosco, Jesus. Anda conosco, Espírito Santo. Não permita que andemos só, porque escolhemos andar na luz que é Cristo Jesus. Eu agradeço, Pai, em nome de Jesus e peço que a Tua boa e santa mão pouse sobre cada um desses irmãos que aqui estão. Vai agasalhando, vai carregando cada um no seu colo, Pai. Fala ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém.